última década, a gente viu a Marvel Studios criar um conceito revolucionário no cinema mundial e assim alcançar as maiores bilheterias com esse novo conceito de universo compartilhado, onde os filmes se conectam. E um instrumento muito importante para animar o público para o que vem a seguir e também para conectar as histórias foram as cenas pós-créditos. Só que a DC conseguiu usar as cenas pós-créditos de uma forma ainda melhor do que a Marvel, porque enquanto as cenas pós-créditos da Marvel preparam para algo que virá no futuro, as da DC mostram para os fãs o que nunca vai acontecer, porque se você viu alguma coisa numa cena pós-crédito de um filme da DC, pode ter certeza que aquilo não vai rolar. E para vocês verem que isso não é coisa da minha cabeça, no vídeo de hoje eu separei aqui acho que umas 6 cenas pós-créditos que a gente viu nos filmes e séries da DC na última década que preparam para coisas que a gente nunca vai ver, porque elas foram canceladas. Então vamos relembrar comigo hoje, sem mais delongas. Vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos, tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E a primeira cena pós-crédito inútil que eu quero falar aqui nesse vídeo é a que a gente vê no filme Lanterna Verde de 2011, né? Que é um filme bastante duvidoso. Não é duvidoso não, né? A galera fala que é ruim, que é horrível e não sei o que. Virou um meme, né? Até o próprio Ryan Reynolds zoou. Só que, cara, não sei se é porque quando eu assisti eu era criança, eu não acho o filme tão ruim assim. Eu me diverti assistindo, entendeu? Mas é claro, quando a gente vê as animações do Lanterna Verde, vê os quadrinhos e tudo mais, a gente vê que o filme retrata aquilo, pelo menos em tela, de uma forma horrorosa, né? Fica muito apressado as coisas ali do Hal Jordan, Lanterna Amarela e tudo mais. Não conta a história de um jeito legal, né? E aquele filme, não sei se você sabe, ele era pra ser o início do DCU, do universo compartilhado da DC. Era pra ser o primeiro filme. Só que como ele foi muito mal com a crítica, foi mal de bilheteria e tudo mais, a DC simplesmente falou, mano, cancela isso aí, vamos começar a partir do Man of Steel. Olha só que louco, cara, se eles tivessem continuado, o DCU poderia ter tido um desfecho totalmente diferente. Porque apesar do Lanterna Verde ter sido ruim, eles poderiam ter conectado ele com o Superman do Henry Cavill, com o Batman e reformulado ele para futuras aparições. Só que só cancelaram, né? Mas é claro que quando eles fizeram o filme a ideia não era essa. Eles queriam preparar para uma sequência. E aí a gente vê a cena pós-crédito do Sinestro criando o anel e se tornando um Lanterna Amarelo. Aquela cena pós-crédito é maravilhosa, cara. Pelo que eu me lembro, acho que foi a primeira cena pós-crédito, inclusive, que me deixou animado para uma possível sequência. Porque em 2011... Não, mas acho que eu não assisti o filme em 2011. Enfim, foi bem na época, eu vi quando tinha aquelas cenas pós-créditos lá do Hulk, né? Que aparece o Tony Stark e o Mjolnir lá, já prepara pro filme do Thor. A gente via também do Capitão América ali, aquela preparação pro Vingadores e tal. Foi bem nessa época também. Eu fiquei bem animado, cara, só que aí, enfim, a gente nunca viu o Lanterna Amarelo aparecer. A verdade é essa, né? O DCU seguiu como se nada tivesse acontecido, né? Abafa. Beleza, primeira cena pós-crédito inútil. Aí a segunda cena pós-crédito vem também em um filme do DCU que foi o Liga da Justiça, lá de 2017, do Joss Whedon, né? Que é aquela cena pós-crédito no qual nós vemos o Lex Luthor, depois de estar livre ali, já careca, com terno e tal, e o Exterminador indo atrás dele. E aquela cena pós-crédito serviria para preparar a gente para o filme solo do Batman, que seria o The Batman, né? Que, pelo que a gente sabe, seria escrito, dirigido e estrelado pelo Ben Affleck. E seria uma história do Batman contra o Exterminador. Tanto é que ali naquela cena, o Lex Luthor entrega para o Exterminador a identidade secreta do Batman, fala que é o Bruce Wayne e tudo mais. E a gente veria um filme disso, do Exterminador indo atrás do Bruce Wayne, do Batman. Seria muito louco. Só que não aconteceu também. Então é mais uma cena pós-crédito aí de tipo assim, falou, ó, se você acha que vai ter isso, não vai ter. Claro que depois a gente sabe, né, os diversos motivos que fizeram esse filme ser cancelado. Nem era treta da DC e reformulação na época ainda, foi algo mais pessoal do Ben Affleck, né? Que ele tava enfrentando problemas ali com vícios dele e tal, ele precisava se tratar, ele acabou largando o projeto. E daí, desse fim do projeto solo do Batman do Ben Affleck, é que nasceu a franquia do Robert Pattinson, do The Batman, né? O projeto não era ter um Batman separado de outro universo do DCU, era filme solo do Batman do DCU. Mas como não deu, eles precisavam fazer filme do Batman, daí entregaram o projeto pro Matt Reeves. A Matt Reeves escreveu, dirigiu, criou ali toda a direção visual e trouxe o Robert Pattinson para atuar como Batman. Então o que a gente sabe é que não importa o motivo, se tá na cena pós-crédito do DCU,
não vai rolar. E aí, já que estamos falando da Liga da Justiça, vem também a nossa segunda cena pós-crédito inútil e o filme da Liga da Justiça, que dessa vez vem no Liga da Justiça do Zack Snyder, né? Que assim, é um projeto que já nasceu sem uma perspectiva de sequência, porque a gente teve esse Liga da Justiça em 2017, que foi todo mexido, né? Por todos os motivos que vocês sabem aí. Teve a troca de diretor, tiraram o Zack Snyder, colocaram o Joss Whedon, aí ele refilmou mais da metade do filme, virou, enfim, deu no que deu, vocês sabem, né? E aí, por conta de uma campanha dos fãs pedindo o do Zack Snyder, 4 anos depois, em meio a uma pandemia, né, e a Warner precisando lançar HBO Max, eles aproveitam que eles tinham esse filme todo rodado, né, e tinha a galera já pedindo e tal, o Zack Snyder já tinha montado a versão dele. Eles pegaram, deram um orçamento pro Zack Snyder finalizar os efeitos visuais e lançaram exclusivamente na HBO Max para poder impulsionar o lançamento mundialmente do streaming, essa versão do Liga da Justiça do Zack Snyder. E aí, para poder fechar todo o projeto, o Zack Snyder filmou novas cenas, né? Aquele epílogo que mostra o Coringa, a Mera, o Flash, o Batman, o Exterminador, todo mundo lá no futuro, foi filmado recentemente. E aí o Zack Snyder filma aquele epílogo que também prepara terreno para um Liga da Justiça 2, que a gente não sabia que isso nunca ia acontecer, era muito difícil mesmo. Eles tinham uma pequena esperança por conta da fusão da Warner com a Discovery, vai que eles mudam tudo e decidem trazer o Snyder de volta. Alguns fãs tinham essa esperança. Só que aí a gente viu que foi por um caminho totalmente oposto. Então isso acaba invalidando todo aquele epílogo, né, que poderia preparar terreno para o Liga da Justiça 2. E principalmente a cena pós-crédito, que mostra o Batman no presente acordando e conversando com o Caçador de Marte, né? O Caçador de Marte avisando que o Darkseid viria pra Terra para ele poder preparar a Liga e tudo mais. Inclusive aquela cena ali era pra ser do Batman conversando com o John Stewart, o Lanterna Verde. Só que aí a Warner acabou vetando a participação do Lanterna Verde no Liga da Justiça do Zack Snyder, porque eles tinham planos para usar o Lanterna no futuro e não queriam envolver naquele projeto ali que não teria uma sequência, não estava planejado, então colocaram o Caçador de Marte, né, que eles não planejavam usar no futuro e já fazia parte do filme, já tinha aparecido. E assim, ok, só que prepara terreno pra uma história que a gente nunca vai ver. A gente nunca vai ver o Darkseid lutando com a Liga da Justiça do DCU, tá ligado? Então isso também invalida a cena pós-crédito, ela não vai preparar terreno pra nada. E bom galera, antes da gente ir para as próximas 3 cenas pós-créditos, já vou te lembrar de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, que é muito importante. Ativa o sininho aí também para receber todas as notificações de notícias, análise de filme, análise de série. Inscreve porque ano que vem, e se inscreve porque 2023 tá insano, tem muita coisa da DC, da Marvel pra chegar e tem muito assunto pra gente falar aqui no canal, beleza? E agora, vamos lá. A próxima cena pós-crédito que eu quero trazer aqui pra vocês agora não é de filmes, mas sim de séries, porque a DC também acabou levando esse conceito para as séries, né? A gente teve uma cena final, assim, um pós-crédito na 8ª temporada de Arrow, quando a série acabou, preparando o terreno para o John Diggle, que é um personagem que ao longo da série toda foi especulado ali pelos fãs que tinha o perfil do John Stewart, né, para ser o Lanterna Verde daquele universo de séries, né, o Arrowverse. Criavam teorias e aí no final a série foi meio que se encaminhando para isso, mostrando que o John Diggle tinha um padrasto chamado General Stewart. Então o John Diggle poderia ser o John Stewart daquele universo. E aí na cena final a gente vê um anel de Lanterna Verde caindo do espaço, ele abre a caixinha ali, vem a luz verde e tal, e prepara terreno para ele se tornar o Lanterna Verde. E aí a gente vê essa história sendo desenvolvida ao longo de alguns anos dentro de The Flash, principalmente, e de Supergirl, do Diggle aparecendo lá, falando que o anel tá dando dor de cabeça nele, que ele tem que investigar tudo, e aí ele ouve, né, os Guardiões de Oa chamando ele, mundos chamam e tudo mais. Só que aí no final da 8ª temporada de The Flash, ele finalmente consegue decifrar o que é isso, e ele abre mão de ser Lanterna Verde. Foi inútil, porque tipo assim, isso não foi só uma cena pós-crédito inútil. Foram episódios das séries inúteis também, porque a gente ficou 2 anos acompanhando essa história que não culminou em nada. Então ela acabou sendo ainda pior do que a cena pós-crédito, que nunca vai acontecer, porque foram criadas expectativas, teorias e tal, e ele fala, não, eu não quero isso, eu quero ficar com a minha família. Então por quê? Né? Nossa, cara, eu fiquei com raiva quando isso aconteceu. E agora, vamos pra quinta também, que é do Arrowverse, que foi ali a cena final do Crise nas Infinitas Terras, né? Que depois da fusão ali da Terra de Supergirl com a Terra 1, né? Que depois virou a Terra Prime, a gente viu que nós tínhamos o universo onde tinha o Superman, tinha a Batwoman, o Flash,
Enfim, todos os heróis do Arrowverse estavam na mesma terra, né? O Raio Negro também, o Caçador de Marte, todo mundo. E aí o que eles fizeram? Eles montaram uma Liga da Justiça ali daquele universo, colocou a mesa ali, eles sentaram, tinha ali o lugar onde eles atuavam, né? Que é aquele galpão do Star Labs, seria igual a animação, cara, seria incrível. Só que aí, 2 anos depois também, dessa cena unindo a Liga, nós fomos vendo ali, um por um, acabando. Primeiro a Kate Kane saiu do papel de Batwoman, a gente viu a Ruby Rose largando o papel, então ela já não faria mais parte. Aí veio o fim da série Batwoman, o fim de Supergirl, o fim de Legends of Tomorrow, o fim de Raio Negro, enfim, tudo foi acabando. E aí a gente falou, bom, pelo menos tem o Flash e o Superman, né? Só que aí a CW acabou falando que Superman e Lois não se passa naquele universo, então o Superman que a gente vê lá não é. Apesar de que nessa cena também mostrava que o Superman do Arrowverse agora naquela terra tinha 2 filhos gêmeos e tal. E o plano era realmente que o Superman fizesse parte da Terra Prime, só que aí, como eles viram que o Arrowverse ia ser cancelado, falaram, vamos tentar separar Superman e Lois aqui. Vou ter que cancelar, não, o Superman e Lois nunca teve com eles, esquece. E aí separou o Superman do Flash, e anunciaram o fim de Flash também, enfim. Toda aquela Liga da Justiça ali acabou, não tem mais nada. Então acabou que a gente nunca viu esse grupo atuando, né, numa missão. Eles se juntaram só para acabar. Então foi inútil também, inútil. E aí, eis que em 2021, né, depois de tudo isso acontecendo, a gente fala, bom, talvez deve ter aprendido. Agora só vai ter cena pós-crédito se já tiverem planos concretos. Pra isso acontecer, a gente não vai prometer pro público algo que nunca vai acontecer, né? E aí, depois que funde com a Discovery, depois de ter cancelado tudo e tal, eles decidem colocar uma cena pós-crédito do Henry Cavill aparecendo em Adão Negro. Depois de introduzir o Adão Negro como um personagem, contar toda a relação dele com Kahndaq ali e tudo mais, eles colocam o Henry Cavill ali. Henry Cavill aparece como Superman, e depois de muitos anos sem aparecer, né? E se encontra com o Adão Negro ali, já preparando para uma luta deles no futuro. The Rock começou a divulgar e tudo mais. Aí uma semana depois que o filme lançou, o Henry Cavill aparece publicamente e fala que está de volta, que muitos projetos estão por vir. Então na nossa cabeça, assim, já está oficializado que terá uma sequência, né? Essa cena pós-crédito vai ser útil para alguma coisa. E aí, um mês depois, a gente descobre que não. Que eles colocaram a cena pós-crédito do Henry Cavill lá no filme do Adão Negro, sem ter nada planejado pro futuro. Foi só uma tentativa do The Rock de aumentar a bilheteria do Adão Negro, porque ele tava vendo que, pelos indicadores lá que eles têm de medir potencial de bilheteria, o Adão Negro não teria uma bilheteria alta, e isso seria muito ruim pro The Rock atingir os objetivos dele, que ele tinha com a DC ali, né? E aí ele, numa tentativa desesperada de tentar aumentar a bilheteria, faz de tudo pra conseguir o Henry Cavill nessa cena pós-crédito. Só que, cara, uma cena pós-crédito não é suficiente pra fazer a bilheteria de um filme, né? Talvez se o Superman tivesse feito parte do filme, feito parte da história, se tivesse uma luta, ou então se o Superman tivesse de alguma forma introduzido na história do filme, pode ser que, né, a bilheteria fosse mais alta. Só que não, ele só tá numa cena pós-crédito prometendo pro futuro ali. Isso fez o filme ser mais falado, ser mais divulgado, mas não converteu bilheteria. E aí depois que estreia o Adão Negro, vai mal de bilheteria e tudo mais, o The Rock perde qualquer chance que ele tinha de se tornar o presidente da DC, e é oficializado que o James Gunn e o Peter Safran vão assumir esse posto. E aí eles acabam que colocam os planos que eles tinham em prática, né? E cancelam qualquer notícia que tinha de sequência do Superman do Henry Cavill voltando. Acabam também com qualquer possibilidade de uma sequência do Adão Negro. E aí, aquela cena pós-crédito, um mês depois de estrear, já não serve mais pra nada, já também é inútil, porque o Henry Cavill não vai mais voltar como Superman, pelo menos no universo principal, né? Pode ser que daqui uns anos ele volte numa aparição de uma crise multiversal, igual o Michael Keaton vai fazer, só que pra uma participação especial, ele não vai ser mais centro de história nenhuma, não é mais o Superman principal. Então, outra cena pós-crédito invalidada também. E o que me incomoda mais, cara, é que tipo assim, 10 anos depois, acho que mais, né, de 2011 pra 2023, são 12 anos de diferença já. 12 anos depois, a gente vê a DC tendo os mesmos problemas, né? Tipo, olha tantas cenas que a gente trouxe aqui, olha o quanto de história que a gente poderia ter tido, mas por diversos motivos não foram contadas, né? E aí a nossa confiança no futuro da DC vai cada vez caindo, cara. Tomara que agora, com essa criação do DC Studios,
com o James Gunn criando esse plano, né, de 10 anos que vai começar com esse filme do Superman que ele tá escrevendo, as coisas não sejam canceladas de uma hora pra outra assim. Então, se não tiver uma sequência garantida, não coloca na cena pós-crédito. Só tem que colocar na cena pós-crédito se já tiver garantido que vai acontecer independente ou não da bilheteria do projeto. Porque já pensou, eles começam e lançam esses primeiros filmes aí da leva do James Gunn, colocam cena pós-créditos prometendo coisas para os próximos 10 anos, só que aí a bilheteria vai de uma forma mediana nesses primeiros filmes e eles já cancelam a sequência, entendeu? E vai continuar a mesma coisa, né? Então vamos torcer para que agora isso mude mesmo. E eu quero saber de vocês, cara, se você lembra de mais alguma cena aí que prometeu alguma coisa que não aconteceu, e manda esse vídeo para seus amigos também que são fãs da DC, relembrarem de tudo isso também, porque é história, né? Muita coisa. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.